Oi pessoal, meu nome é Celso Dark Brasil, sou um dos assessores de comunicação da Polícia Federal em São Paulo e gostaria de dizer que nós nos sentimos felizes e honrados por fazer parte desse projeto junto à Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri. Dia de ler, todo dia. Sendo assim, nós escolhemos para ler para vocês A Formiga e a Neve, do livro Histórias de Tia Anastácia, do autor Monteiro Lobato. Vamos lá? A Formiga e a Neve. Numa certa manhã de inverno, uma formiga saía para o seu trabalho diário. Já ia longe procurar comida quando um floco de neve caiu, prendendo o seu pezinho. Aflita, vendo que ali poderia morrer de fome e frio, a formiga olhou para o sol e pediu: Sol, tu que és tão forte, derreta a neve e desprenda o meu pezinho. E o sol, indiferente, respondeu: Mais forte que eu é o muro que me tapa. Então a pobre formiguinha disse: Muro, tu que és tão forte, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. E o muro rapidamente respondeu: Mais forte que eu é o rato que me rói. A formiga, quase sem fôlego, perguntou: Rato, tu que és tão forte, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. E o rato falou bem rápido: Mais forte que eu é o gato que me come. A formiga perguntou ao gato: Tu que és tão forte, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho? O gato responde sem demora: Mais forte que eu é o cachorro que me persegue. A formiguinha estava cansada e mesmo assim perguntou ao cachorro: Tu que és tão forte, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho? Mais forte que eu é o homem que me bate. Pobre formiga, quase sem força, perguntou ao homem: Tu que és tão forte, que bate no cachorro, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho? O homem olhou para a formiga e respondeu: Mais forte que eu é Deus que tudo pode. A formiga olhou para o céu e perguntou a Deus: Tu que és tão forte que tudo pode, desprenda o meu pezinho? E Deus, que ouve todas as preces, pediu à primavera que chegasse com o seu carro dourado triunfal, enchendo de flores os campos e de luz os caminhos, e vendo que a formiga estava quase morrendo, levou-a para um lugar onde não há inverno e nem verão, e onde as flores permanecem para sempre. Livro Histórias de Tia Anastácia, Monteiro Lobato. Dia de ler, todo dia. Olá, eu sou o Brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Força Aérea no estado de São Paulo. Gostaria de dizer que é um prazer para nós da Força Aérea Brasileira participar de um evento
tão interessante quanto esse promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo do município de Barueri, da Prefeitura de Barueri, que é o Dia de Ler todo dia. Em função de impossibilidade de estar presente neste dia 9, junto com a Prefeitura, achei por bem mandar uma leitura de um livro que conta a história de Bartolomeu de Gusmão, que é esse que está neste quadro atrás de nós, o Santista Voador. É uma história contada para as crianças, um livro feito pela historiadora Laurete Godoy, que tem uma relação muito forte com a aviação brasileira. Vou me dar então ao direito de ler essa história de Bartolomeu de Gusmão, que era um padre que nasceu em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de Santos, há 330 anos atrás. Conta a história que dois meninos, Ricardo e Marcos, eram dois primos paraenses. Moravam na cidade de Vigia de Nazaré e esperavam ansiosos pelas próximas férias de verão. Iriam conhecer a cidade de Santos e ficariam na Avenida Bartolomeu de Gusmão, em um apartamento de frente para o mar. Sonhavam de olhos abertos, imaginando tudo o que poderia acontecer. Tão animado quanto eles estava o vovô Luiz. Fez planos, programou passeios e, sentado na varanda, com um olhar perdido na imensidão do mar, disse para a vovó Rosa: tenho certeza de que os meninos nunca esquecerão os dias que vão passar aqui em Santos. Vovô Luiz estava certo. Faltavam 5 dias para o Natal. À noite, a chegada foi uma festa para os meninos. Os jardins da praia e dos prédios estavam repletos de enfeites e luzes coloridas, que piscavam e acendiam em diferentes ritmos. Era um verdadeiro bailado de brilhos e cores. Admirado, Ricardo falou: puxa, nunca pensei que a praia de Santos tivesse um jardim tão grande e tão bonito. Com ares de grande conhecedor do assunto, Marcos completou: desde 2000, esses jardins entraram para o livro dos recordes. Não existe outro jardim à beira-mar com 7 km de extensão. Por isso é o maior do mundo. Vovô Luiz ficou tão espantado com a precisão de Marcos que perguntou como o neto sabia tudo aquilo. Vovô, foi a internet. Assim, quando chegasse aqui, entenderia melhor o que iria ver e conhecer. Ah, esses modernismos, pensou vovô Luiz. Às vezes provocam problemas, mas também trazem muitas coisas boas. Aproximam pessoas e proporcionam verdadeiros passeios por diversos lugares, aumentando o conhecimento e a cultura. Vovô Luiz gostava muito da convivência com jovens. Era uma excelente oportunidade para aprender e também transmitir informações. Na manhã seguinte, todos viveram as alegrias do sol e da praia. Depois do almoço, tiveram início para os meninos as grandes descobertas. Descontraído e curioso, Ricardo curtia as emoções. Marcos, tímido, observava com atenção e anotava tudo. Acho que ele vai ser escritor, disse vovô Luiz para a vovó Rosa. A primeira visita, foi ao aquário municipal. Apesar da grande variedade de peixes, o maior tempo dos meninos foi gasto diante dos pinguins e do lobo do mar. Marcos disse: em um tanque oceânico de vidro com 5 metros de altura está o lobo do mar. É muito divertido vê-lo nadar e brincar debaixo d'água. O tratador informou que ele é mamífero, chama-se macaezinho e come de 7 a 10 quilos de alimento por dia. Os lobos do mar chegam a pesar até 400 quilos e vivem de 30 a 40 anos. Terminada a visita ao aquário, como já estavam na ponta da praia, vovô Luiz levou-os até o Museu de Pesca. Ricardo ficou impressionado com a moçada de baleia. Nossa, como ela é grande. Nunca pensei que uma baleia pudesse ter 23 metros de comprimento. Quero tirar uma foto do lado da barriga dela para mostrar na minha escola. Imagina um bicho desse tamanho ser mamífero? Marcos pensou: deve ser muito legal ver um filhote de baleia mamando debaixo d'água. Será que quando mama ele engole água do mar junto com leite? Apesar do entusiasmo na sala do submarino, Ricardo ficou com medo e, segurando com força a mão de vovô Luiz, comentou: com esse cinema virtual, até parece que a gente está mesmo no fundo do mar. Acho que eu prefiro andar de avião a submarino. Vovô Luiz explicou que o museu pertence ao Instituto de Pesca. Durante muitos anos, funcionou naquele prédio uma escola profissionalizante para marinheiros.
Os alunos eram jovens do litoral, principalmente filhos de pescadores, que estudavam em regime de internato e aprendiam a técnica da pesca e da navegação. Sob os cuidados da tia Águeda, os internos pareciam uma grande família. Muitos deles, depois de formados, foram trabalhar em navios mercantes ou fizeram carreira na Marinha de Guerra do Brasil. Mostrando uma construção branca, imponente, do outro lado da barra, vovô Luiz informou: Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil. Foi fundada pelo português Brás Cubas e começou a ser povoada, mais ou menos, pelo ano de 1540. Por causa da localização privilegiada, durante muito tempo, o Porto de Santos sofreu ataque de silvícolas, estrangeiros e corsários. Então, para defendê-lo, em 1584 foi construída aquela fortaleza. A fortaleza chama-se Santo Amaro, porém é mais conhecida como Fortaleza da Barra Grande. É o maior monumento histórico-militar do estado de São Paulo. Os meninos, naquela noite, demoraram a pegar no sono. Estavam muito cansados. A partir daí, em obediência ao programa elaborado por vovô Luiz, eles visitaram a Fonte 9 de Julho, a Praça Mauá, a Prefeitura Municipal, a Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Sintra, o Parque Roberto Mário Santini, na Praia de José Menino, e assistiram um bonito espetáculo no Teatro Coliseu. No Memorial das Conquistas, conheceram com detalhes a fase de ouro do Santos Futebol Clube, destacando-se os mais brilhantes momentos do grande astro, o Rei Pelé. Cada dia uma novidade, porém toda noite terminava em meio ao alegre movimento e passeio de patins na Fonte do Sapo. Marcos queria mesmo era conhecer o Monte Serra. Sabia que era o ponto mais alto da cidade e de lá teria ampla visão de Santos, do porto e dos seus arredores. Ricardo, muito religioso, queria ver a igreja de Nossa Senhora do Monte Serra, padroeira da cidade. Quando vovô Luiz falou que eles iriam andar de bondinho funicular, os meninos caíram na gargalhada. Que nome mais engraçado! Bonde funicular? Perguntou Ricardo. Com paciência, o avô explicou. Quando é grande a diferença de níveis, geralmente é utilizado um sistema de transporte em que o motor fica parado e a movimentação do veículo é feita por meio de tração dos cabos. Como o Monte Serra possui 147 metros de altura, foi utilizado o sistema funicular. Após o passeio, Marcos anotou: no Monte Serra, o legal foi andar nos bondinhos. Eles se movimentam ao mesmo tempo, um em um sentido contrário ao outro. Enquanto um sobe, o outro desce. No meio do caminho há um desvio para que eles não se choquem. Além da paisagem vista lá do alto, que é muito bonita, gostei da vegetação do morro e das flores. Acho que são árvores da Mata Atlântica. Fui informado que o Monte Serra é uma das maiores atrações turísticas da cidade de Santos. A visita ao Museu dos Cafés do Brasil e a Bolsa do Café foi uma verdadeira aula. Que prédio bonito, surpreendeu-se Marcos. Neste lugar foi escrita uma das mais belas páginas da economia brasileira, disse vovô Luiz. Aqui os fazendeiros reuniam-se para oferecer o café que colhiam nas suas fazendas. Há quanto tempo acontecia isso? Perguntou Ricardo. Há quase 100 anos. A bolsa era como um banco, cheio de gente, onde eram feitos os negócios de compra e venda do café. Meu pai dizia que era muito gostoso sentir o cheiro do café torrado que espalhava pelo centro da cidade. Como o café chegava em Santos? Ora, Marcos, naquele tempo é claro que era de trem. Não é, vô Luiz? Falou Ricardo. É sim. Não havia as máquinas possantes de hoje. Então fico imaginando como deveria ser bonito aquele movimento. O trem chegando na estação, os carregadores tirando as sacas de café dos vagões, depois subindo as escadas dos navios para colocar o café nos porões. A seguir, o navio ganhando o oceano para levar nosso ouro negro para os Estados Unidos e Europa. O café deu um grande impulso à cidade de Santos. Ora, vô, o café deu grande impulso ao mundo inteiro. Graças ao café, Alberto Santos Dumont teve dinheiro para viver em Paris, fazer experiências, dar dirigibilidade ao balão e inventar o avião, comentou Marcos. Vovô Luiz ouviu com alegria o comentário do neto. Como essa meninada sabe das coisas. O passeio pelo centro da cidade
foi o programa mais esperado e mais festejado de todos. Além dos vários pontos históricos situados no trajeto do bonde, os meninos queriam ver o monumento e conhecer o lugar onde se localizava a casa em que nasceu Bartolomeu de Gusmão. Vovô Luiz perguntou o porquê de tanto interesse por Gusmão. Ricardo, que gostava de ciências, disse emocionado: "Ora, vô, porque ele é o primeiro cientista das Américas." Marcos, apaixonado por história, completou: "Porque a vida dele deve ser muito interessante." Vovô Luiz calou-se, apenas sorriu, pensando na surpresa que os meninos teriam antes de ir para casa. Visitariam a Pinacoteca Benedito Calixto. O avô queria mostrar e contar para eles a história da linda Casa Branca da Praia. Desejava também que conhecesse o quadro-retrato de Bartolomeu de Gusmão, pintado por Benedito Calixto. Diante da tela, Ricardo não se conteve. Que massa! Esse artista era bom mesmo. Em casa, ao entardecer, vovô Luiz foi ao terraço, sentou-se na rede, chamou os netos e começou a contar. Há mais de 300 anos, morava na Vila de Santos um cirurgião português chamado Francisco Lourenço, que era casado com uma brasileira, Dona Maria Álvares. O casal teve 12 filhos. "Puxa, 12 filhos!" se espantou Marcos. "Naquele tempo as famílias eram muito numerosas", explicou vovó Rosa. Vovô Luiz continuou: "Em dezembro de 1865, nasceu Bartolomeu Lourenço, o quarto filho do casal. Naquela época se escrevia o nome com TH. E como o Brasil era colônia de Portugal, quem nascia aqui era considerado português nascido no Brasil." "Que legal, então ele possuía duas nacionalidades? Era português e brasileiro ao mesmo tempo?" indagou o Ricardo. "É isso mesmo", respondeu o vovô Luiz. "Bartolomeu fez os primeiros estudos em Santos, no Colégio São Miguel. O jesuíta Alexandre de Gusmão, que era professor e amigo da família, percebeu que ele era estudioso, aluno dedicado, escrevia bem, falava corretamente, aprendia com muita facilidade e possuía memória fantástica. Minha professora disse que Bartolomeu era considerado menino prodígio", falou Marcos. "Isso mesmo, ele era especial desde criança." Ao perceber as qualidades superiores de Bartolomeu, o jesuíta Alexandre de Gusmão levou-o para estudar humanidades lá na Bahia. "Na Bahia? Mas por que tão longe?" perguntou Ricardo. "Porque era lá, na vila de Belém, a 7 quilômetros da cachoeira do Paraguaçu, que estava o seminário fundado pelo jesuíta Alexandre de Gusmão e considerado o maior centro de educação e cultura do país. Muita gente importante estudou no seminário de Belém, inclusive Frei Antônio de Santana Galvão, primeiro santo brasileiro da Igreja Católica." O vovô Luiz disse que faria uma pausa e levantou-se para beber água. Enquanto esperavam, Marco fez anotações no diário. Ricardo fechou os olhos, voltou no tempo e imaginou Bartolomeu sentado na beira do cais, perto da igreja de Santo Antônio do Valongo, vendo as embarcações chegarem repletas de produtos para o comércio e de pessoas para morar na vila. Talvez, no meio desse vai e vem, o menino ficasse com os olhos voltados para o céu, olhando o deslizar das nuvens e o voo das gaivotas, tentando descobrir possibilidades de locomoção pelos ares. Ricardo, que sonhava pensando nos sonhos de Bartolomeu, virou-se para Marcos e comentou: "Como é difícil saber o que se passa pela cabeça de um gênio." O primo concordou, mesmo sem saber do que se tratava. Na volta, vovô Luiz prosseguiu. Foi no seminário de Belém, quando estava com pouco mais de 13 anos, que Bartolomeu deu a primeira prova de genialidade. Improvisou um cano, juntando telhas com argamassa. Construiu também um sistema de bombas e pequenos tanques para represar água. Depois, com o carneiro hidráulico que inventou, bombeou água de uma lagoa situada a mais de 100 metros de distância. Imagine a sensação que causou quando a água da lagoa jorrou dentro do seminário. "Quando foi isso, vovô?" perguntou Ricardo. "Há mais de 300 anos. E até hoje existem pessoas que usam, em propriedades rurais, esse sistema rústico inventado pelo jovem santista." Marcos lembrou-se de ter visto um carneiro hidráulico antigo, bombeando água na fazenda da tia Célia, em Varginha, em Minas Gerais. Vovô Luiz continuou: "Certa vez,
Bartolomeu viu uma casca de fruta flutuar na atmosfera. Quando passou por uma fogueira, a casca deu um grande salto para cima. Como Bartolomeu era gênio, entendeu o recado da natureza. O ar quente é mais leve e pode elevar o corpo que esteja flutuando no espaço. Então, começou a pensar em um aparelho que pudesse elevar-se nos ares, movido pelo calor. Foi assim que ele teve a ideia de fazer o balão? Perguntou Ricardo, ansioso. Sim, senhor. Acredito que ele tenha construído um aparelho com os simples recursos que possuía e feito as primeiras experiências na praça que existe até hoje, em frente à igreja do seminário de Belém da Cachoeira. Porém, o grande momento de Bartolomeu aconteceu em Lisboa, capital de Portugal. Vovô Luís deu uma parada e os meninos ansiosos pediram: conta, vovô, conta logo como foi. Era o dia 8 de agosto de 1709. O Santista estava com apenas 24 anos. Na sala das embaixadas do Palácio Real de Lisboa, diante do rei Dom João V, da rainha Dona Maria Ana de Áustria, de embaixadores de vários países e das maiores autoridades civis, militares e religiosas, Bartolomeu Lourenço fez a primeira experiência pública com um balão de ar quente. Um pequeno globo de papel contendo uma barquinha onde foi colocado o material combustível subiu suavemente a uns 4 metros de altura. Como estava quase chegando ao teto, foi destruído com varas pelos criados da Casa Real, que ficaram com medo de um incêndio. Nossa, que tristeza! Destruir o balão! E ele desistiu da experiência? Quis saber Marcos. Claro que não. Uma pessoa que acredita no que deseja fazer, que confia no próprio trabalho, não desiste nunca. Ele construiu um novo aparelho e em 3 de outubro, ao ar livre, fez outro teste. O balão saiu da casa da Índia, conquistou os ares e pousou no terreiro do Paço. Pelo sucesso da experiência, ele passou a ser chamado de voador ou de padre voador. Foi ele quem deu o primeiro passo na estrada que levou o homem à Lua. É por isso que ele é considerado o primeiro cientista das Américas? Indagou Ricardo. Sim, senhor, porque em 8 de agosto de 1709, ele foi o primeiro homem no mundo que conseguiu elevar do solo um objeto movido pelo calor. Com isso, abriu caminho para muitas outras experiências de sucesso. E agora, uma informação para o Marcos. Não são apenas as praias de Santos que estão no livro dos recordes. O feito de Bartolomeu também está registrado como a primeira demonstração bem-sucedida de um modelo de balão a ar quente. Marcos ficou pensativo por alguns minutos, depois perguntou: vô, o senhor falou que ele se chamava Bartolomeu Lourenço. E por que todos falam Bartolomeu de Gusmão? Muito boa pergunta. É que em 1712, para homenagear o jesuíta Alexandre de Gusmão, que o protegeu, Bartolomeu acrescentou Gusmão ao próprio nome. Esse fato era comum na época. A partir daí, ele passou a ser conhecido como Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Outro irmão dele se tornou muito importante e tinha o mesmo nome do jesuíta, Alexandre de Gusmão. Se Bartolomeu é o primeiro cientista das Américas, Alexandre é considerado o primeiro diplomata do Brasil. E é a ele que devemos a atual imensidão de terras que formam o território brasileiro. Mas isso já é outra história. O que o senhor irá contar para nós amanhã, não é? Perguntou Marcos. Não, senhor, não vou contar mais nada para ninguém. Amanhã iremos ao Instituto Histórico Geográfico de Santos e vocês passarão a tarde pesquisando sobre os Gusmões, ilustres vultos da história santista, da história paulista, brasileira e mundial. Ricardo falou: vovô Luís, voltando ao invento de Bartolomeu de Gusmão, então Portugal, assim como a França, teve um importante papel na conquista dos ares. Em Lisboa, em 1709, a primeira experiência bem-sucedida com Bartolomeu de Gusmão e o aparelho mais leve que o ar. Marcos completou: em Paris, no ano de 1906, a primeira experiência bem-sucedida com Alberto Santos Dumont e o aparelho mais pesado que o ar. E vovô Luís concluiu: então viva o Brasil e os seus inventores. Graças a eles, vocês aprenderam que a observação, a fé, o estudo, o trabalho e a persistência sempre trarão bons resultados. Aprenderam também
que é preciso sonhar, acreditar e nunca perder o sonho de vista. Chegou a hora da partida. Na véspera, Marcos escreveu em seu diário: 9 de abril de 2015. Amanhã, Ricardo e eu voltaremos para casa. Por tudo que conhecemos, pelo muito que aprendemos com o vovô Luiz e pelo tanto que nos divertimos, tenho certeza de que nunca esqueceremos a façanha de Bartolomeu de Gusmão, nem as primeiras férias que passamos na cidade de Santos, nesse belo estado de São Paulo. Essa, então, é a história que escolhi para ler e dividir com vocês de Barueri, neste belo evento Dia de Ler, todo dia. Sucesso a todos, muito obrigado, sejam muito felizes.